Muito bem, para você ligado na nossa programação, ligado aqui na nossa rede social, nosso Facebook, Instagram, enfim. Já estamos com ela aqui, como você já pode ver aí no vídeo, a Gladys Preto, a nossa segunda entrevistada do quadro De Carona com o Luan Tavares. Hoje a gente vai conversar um assunto muito importante, um assunto aí que está no nosso dia a dia e que a gente precisa mostrar, né, precisa destacar. Não vou falar muito, só vou fazer a abertura e já vou passar para ela falar um pouco sobre o que é este projeto e que já acontece aqui no nosso município, né? Tudo bem, Gladys? Oi, Luan, tudo bom? Nossa, uma alegria muito grande, muito grata mesmo por ter sido lembrada pelo projeto que a gente está desenvolvendo aqui para nossa cidade, como tu diz, para a nossa cidade. Então, como tudo começou, em 2024, eu fui convocada para realizar as provas do Enseja no sistema prisional de Espumoso para os apenados que haviam realizado as inscrições. Então, entraram em contato comigo, a equipe que estava realizando as provas, eu arrumei os aplicadores e a gente foi aplicar essas provas do Enseja no sistema prisional de Espumoso. Eram provas, então, que os apenados iriam eliminar o ensino fundamental ou o ensino médio. Um dia ensino fundamental, no outro dia ensino médio. O que me chamou a atenção foi as provas de ensino fundamental, porque para eliminar as provas de ensino fundamental não precisa ter escolaridade nenhuma, não precisa comprovar a escolaridade. Então eles haviam sido feitas as inscrições, um trabalho feito pelo assistente social do presídio. E me chamou a atenção que alguns apenados que estavam realizando a prova não conseguiam fazer a prova. Então, a gente tem aqueles critérios, aquelas regras, né? Tem 3 horas de prova, quando falta 1 hora a gente avisa, tá faltando 1 hora, quando falta meia hora. E a aplicadora me chamou e disse, olha, tem alguns que estão na segunda página, na segunda folha da prova ainda, e nós temos só meia hora de prova, e ainda tem toda a grade para preencher, o que a gente faz? Daí, eu fui lá, observei e percebi que eles não estavam realizando a prova porque eles não sabiam ler. Eles não eram alfabetizados. Então, conversando com o assistente social, foi uma preocupação minha, porque eu, como professora, trabalhei durante 34 anos em sala de aula, sempre fui professora de sala de aula e eu considero a alfabetização, estar alfabetizado primário, é uma necessidade básica. Eu considero como uma necessidade básica de todo ser humano saber ler, escrever, calcular, que é considerado alfabetização. É o mínimo, né? O básico. É o básico, é o mínimo para um ser humano conseguir conviver com a sociedade. Então, conversando com a assistente social, eu lancei a ideia, eu disse, olha, eu tenho alguns turnos de folga, o que tu acha da gente fazer? É possível fazer uma oficina para ajudar eles, para uma próxima etapa, para alfabetizar? Eu estou disposta a fazer esse trabalho de forma voluntária, né? E ela brilhou o olho. Ela gostou muito da ideia, daí ela disse, mas eu não posso fazer nada sem autorização, né? Vamos conversar então com o diretor, vamos conversar com a instância superior para ver desta possibilidade. Alguns dias depois ela me deu um retorno que estava em andamento, mas que ela teve uma ideia, porque tinha alguns apenados, eram 6, me parece, que iriam realizar a prova do Enem no próximo mês. E que tal a gente fazer uma oficina para desenvolver habilidade de escrita neles, para eles, que eles teriam necessidade. Mas a gente não tinha carteiras, não tinha classe, não tinha sala, não tinha material, não tinha nada. Então o pessoal do presídio conseguiu autorização junto à delegacia, autorização para a gente funcionar a sala, mas a gente não tinha material. Então a gente conseguiu emprestado algumas classes com uma escola daquela cidade, recrutamos material de caderno, caneta, porque assim, eles utilizam o material, mas eles não podem levar para a cela de volta esse material, né? Tem que ficar. Então a gente conseguiu. E montamos uma oficina de redação, a gente chamou oficina de redação para esses alunos que iriam fazer a prova do Enem. E foi muito bom, sabe? Eles assim muito focados e para nossa surpresa, após o resultado, todos os alunos, os 6 que realizaram a prova, conseguiram em redação nota média superior a 50, a 5, que é a média necessária para conseguir para se inscrever num ProUni, né?
Então foi, inclusive teve um que ficou acima de 7 a média. Então foi assim, muito, muito bom mesmo. E daí, com a ideia, prosseguimos com a ideia e a equipe lá do presídio continuou, conseguiu, ganhou classes, ganhou carteiras, ganhou material para a gente montar a sala de aula, então. Tá? Então, e agora nesse ano, no mês passado, a assistente social me ligou, ó, ganhamos as classes da Secretaria da Justiça e podemos começar a nossa oficina. Olha só que maravilha, né? Até eu iria perguntar, é um projeto muito bacana que a gente precisa colocar a educação literária, enfim, para eles, né? Voltar a educação para a vida deles, porque muitos, como você disse, pararam no primário, né? Esses não tiveram oportunidades. Então, assim, ó, quando a gente fala assim, são presos, são pessoas que estão no sistema prisional, estão lá por algum motivo. Com certeza, eles estão pagando a conta e são coisas totalmente diferentes, né? E eu ainda acredito na educação como arma. Com certeza. Né? Para melhorar. Então, considerando que eles não têm acesso a telefone, eles não têm acesso a computador, eles não têm acesso a mídias, eles não têm acesso a nada, né? Então, eles têm uma biblioteca que eu não conheço, mas ela me disse que eles têm um espaço lá onde eles têm algo para ler. Então, eu incentivei bastante eles a lerem, incentivei bastante eles irem conseguir ler. Mas, voltando então ao projeto que nós começamos agora, em andamento agora, que é para preparar eles para as provas do ENSEJA, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, a gente iniciou a preparação escrita, né? Onde eles vão ter todas as quintas-feiras de 1 a 2 horas de aula, né, para a gente trabalhar o sistema de escrita mesmo, que é a dificuldade que eles têm, né? Eles foram pré-selecionados pela equipe do presídio, pela assistente social. Ela disse que até teria uma demanda maior, mas existem algumas regras para eles estarem lá na sala de aula também, né? Então, o presídio não dispõe de uma sala de aula, então é a sala que é a sala de visita do presídio, ela se transforma em sala de aula toda quinta-feira, né? E a equipe, todos os agentes penitenciários dão maior segurança, os apenados que estão fazendo parte do projeto são assim, como é que eu vou te dizer? São muito sérios, muito educados, eles são bastante regrados, eles têm uma disciplina que já foram pré-preparados para eles irem, eles estão lá porque eles querem, né? Então, para mim está sendo muito gratificante essa tarefa, porque como professora eu quero ensinar, e a gente só consegue ensinar quem quer aprender. E assim, o que eu sinto nesses apenados que estão lá fazendo parte do projeto é a vontade de aprender, eles realmente querem aprender. E a questão a assistência social, então, acabou tirando uma foto, né? Tirando foto para colocar no projeto, para comprovante, porque existem eles têm outros benefícios em função de estarem participando né? E tendo resultados, eles também sabem que eles têm benefícios. Então, para encaminhar para a Secretaria da Justiça a comprovação da realização desse projeto, mesmo porque eu sou uma pessoa estranha que está entrando no presídio uma vez por semana, claro, com todo o aval deles, né? Mas eles têm também determinadas regras para a gente estar lá. E, para nossa surpresa, a gente viu o nosso projeto, a nossa oficina sendo divulgado numa revista a nível estadual, né? Que maravilha! E isso gerou para nós uma alegria muito grande, porque na verdade não é esse o objetivo maior, mas a gente gosta de ser valorizado por aquilo que a gente faz, né? De ter a visibilidade, principalmente quando esse projeto dá certo, né? Então a gente está botando muita fé mesmo, muita confiança nesse trabalho e no sucesso, principalmente
desses considero alunos, né, Isso. que estão lá. Como foi falar para eles, como foi convidar eles? Você tem aquele tempo lá com eles ensinando, dando a aula, mas com certeza você já conversou com eles, formal, informal, enfim. Como foi para eles receber esse convite, receber essa notícia de que eles poderiam novamente voltar a estudar, receber a educação? Porque hoje, para nós, e para mim, a educação é o principal fato da minha vida, né? Com certeza. Assim, esse trabalho foi todo realizado pela assistente social do presídio, né? Então foi ela que fez esse trabalho de recrutar, de convidar, né? De chamar eles, de fazer esta conversa com eles e ver se eles queriam e ver, colocar para eles que teria a professora lá disponível, né? Então, e que eles teriam esse horário. Então, assim, ó, por incrível que pareça, assim, na quinta-feira eles estão prontinhos no horário, eles estão aguardando, eles saem, então saem lá do espaço que eles estão e vêm para a sala de aula numa disciplina, sabe, vêm todos muito educados, sentam, sabe, recebem o material, fazem perguntas muito assim, ó, educados mesmo, né, fazem perguntas sérias, não brincam, né, então assim, como eu estou acostumada a trabalhar com crianças, acostumada a trabalhar com adolescentes, Sim. É totalmente uma outra realidade. Eu já tive uma experiência de trabalhar com alfabetização de adultos que também foi diferente, porque eles são assim, ó, extremamente focados, os que estão lá estão com muita vontade de aprender, perguntam, né, tudo dentro daquilo que a gente está trabalhando. São muito sérios mesmo. E para você, Gladys, você já trouxe um pouquinho do que para você como professora, agora para você como Gladys, como está sendo esse projeto? Nossa, está sendo assim de uma realização incrível, porque eu sempre pensei, eu sempre gostei de me voluntariar, de trabalhar e fazer aquilo que eu sei fazer. E eu acho que eu nasci para ser professora e o que eu sei mesmo é dar aula, né? O que eu sei é ser professora, então eu vou ajudar, eu gosto muito de ajudar os outros, de ajudar as pessoas. E está sendo assim um trabalho que está de uma resposta, de uma gratificação tão grande que eu não vejo a hora passar. Quando eu vejo, assim, às vezes o agente penitenciário tem que avisar porque já tem outras atividades, né? E a aula está terminando. Mas assim, ó, eu como Gladys mesmo, como pessoa, está sendo assim muito gratificante mesmo, muito porque assim, eu acho que todas as pessoas podem doar alguma coisa, a gente sempre tem, e eu tenho muito a agradecer, tenho muito mesmo a agradecer tudo que eu consegui, né? Então eu acho que é uma maneira de eu retribuir ao universo aquilo que eu sempre recebi. Com certeza. E você, eu pergunto porque você, vou usar essa palavra, já é acostumada a participar de projetos importantes. Há poucos a gente esteve conversando sobre o autismo, síndrome de Down, perdão. Você já está, vamos dizer a palavra, acostumada já a fazer esses projetos, mas cada projeto tem a sua particularidade e um sentimento diferente, né? Com certeza, assim, quando eu estou lá trabalhando com as pessoas com deficiência, que é uma das áreas que eu gosto muito também, que eu trabalho com a síndrome de Down, faço parte da federação, é uma realidade. E quando entro lá no presídio fazer esse outro trabalho, é outra realidade, mas o retorno, eu acho que é praticamente assim, a gratificação é a mesma, né? Porque é uma coisa assim, ó, não é aquele professor de final de mês, porque eu não estou esperando, né? É voluntariado. Exatamente, eu não estou esperando retorno financeiro, eu sei que eu não vou ter, mas assim, é um trabalho voluntário que eu acho que te dá realmente motivação e educar é isso. Eu acho que a gente, com o professor, sempre trabalha aquela história, o professor trabalha por amor, e é verdade, é bem isso. Gladys, eu quero agradecer a sua participação, tivemos uma conversa aí muito grande, uma conversa proveitosa, uma conversa aí, uma conversa que acredito que quem ficou assistindo gostou de saber um pouco mais. Para quem viu somente fotos, leu um texto, né? Acredito que agora conseguiram entender da importância desse projeto e
E parabéns a você e a assistente social, como é que é o nome dela? É Thaís. Thaís, um abraço para ela e parabéns. Ok, muito obrigada pela oportunidade e aquilo que a gente falou, né, sem julgamentos, sem aguardar retornos, mas assim, o retorno vem, a gratificação, e a gente sabe que a gente está aí para melhorar o mundo, né? Então eu acho que todo mundo consegue fazer alguma coisa, e então é a minha parte, o que eu posso ajudar, né? Exatamente. Obrigado, Gladys. E a gente com certeza vai conversar muito ao longo do tempo que deste ano, né? Porque tem muitos projetos que você participa e com certeza eu gosto muito de trazer essas informações, porque o nosso público precisa conhecer, né, esses projetos. Muitos projetos que não estão à vista, né? E a gente precisa mostrar porque são muito importantes. E parabéns pelo teu trabalho aí também, dando visibilidade aos novos projetos, aos novos desafios, né? Acho assim, gostei muito também dessa tua dinâmica de trabalho, de inovação aí, porque eu acho que é bem por aí, mídia é tudo, né? Maravilha. Conversando com a Gladys Preto sobre este projeto importantíssimo que iniciou aí no nosso município de Espumoso, de Carona, Colan Tavares.